Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, se o meu telefone permitir. Não é, meus queridos, minhas queridas? Então, começamos o nosso vídeo com a leitura do nosso texto. O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus completo, curado e íntegro, perfeito, maravilhoso e isento de pecado, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível, e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Sou a sua santa inocência, pois na minha pureza habita a sua própria. Agora o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias deste ano, que juntos, tu e eu, demos a Deus, porque assim decidimos dar, achamos um único propósito que compartilhamos. E assim, tu te uniste a mim, de modo que o que eu sou, tu também és. A verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui, e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Somos os portadores da salvação. Aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo, que, através do nosso perdão conjunto, é redimido. E esse, a nossa dádiva, assim nos é dado. Olhamos para todos como irmãos e percebemos todas as coisas como benignas e boas. Não buscamos uma função que esteja além das portas do céu. O conhecimento retornará quando tivermos feito a nossa parte. Só nos preocupamos em dar boas-vindas à verdade. São nossos os olhos pelos quais a visão de Cristo vê um mundo redimido de todo pensamento de pecado. São nossos os ouvidos que ouvem a voz por Deus proclamar que o mundo é sem pecado. São nossas as mentes que se unem quando abençoamos o mundo. E, da unicidade que alcançamos, chamamos todos os nossos irmãos, pedindo-lhes que compartilhem a nossa paz e consumam a nossa alegria. Somos os mensageiros santos de Deus que falam por Ele. E, ao levar o seu verbo a todos aqueles que Ele nos envia, aprendemos que está escrito em nossos corações. E assim mudamos as nossas mentes quanto ao objetivo da nossa vinda, ao qual nós buscamos servir. Trazemos as boas novas ao Filho de Deus, que pensava sofrer. Agora ele é redimido, e, ao ver as portas do céu abrirem-se diante dele, entrará e desaparecerá no coração de Deus. Lição do dia, meus queridos. Lição 356. A doença é apenas outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele, a Deus, né? Pai, tu prometeste que nunca falharias em responder a qualquer chamado que o teu filho pudesse fazer. Não importa onde ele esteja, qual pareça ser o seu problema, ou o que acredite ter feito de si mesmo. Ele é o teu filho e tu lhe responderás. O milagre reflete o teu amor e assim é uma resposta para ele. O teu nome substitui todos os pensamentos de pecado
E aquele que é sem pecado não pode sofrer dor. O teu nome dá uma resposta ao teu filho, porque chamar o teu nome é chamar o seu próprio nome, né? Chamar o nome do pai é automaticamente chamar o nome do filho, né? Uma coisa que é importante que nós compreendamos é que a Trindade é como se fosse uma moeda de 3 faces, tá, gente? Eu posso separar a cara da coroa? Não, eu não posso. Eu também não posso separar as figuras da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não posso. Por isso que é uma impossibilidade técnica, como eu digo para vocês, você se separar de Deus. Porque você é o Filho. Eu sou a filha. Nós somos os filhos de Deus. Então é impossível, nós temos que imaginar, uma boa imagem para isso é um tetraedro, né? Como é que eu vou separar as faces de um tetraedro, né? Ele tem 3 faces, ele é uma pirâmide, algo parecido com uma pirâmide, só que não de 4 faces e sim de 3 faces. Certo? Como é que eu vou separar? Não tem como, né? Por isso que não tem como você ser separado do seu pai. Não tem como. Você só precisa se lembrar que você e seu pai são um. Que você e o Espírito Santo são um. E que Jesus Cristo, nesta equação, ele é a imagem do Filho, ele é uma manifestação do Filho de Deus consciente, né? Absoluta e totalmente consciente da própria identidade, do seu ser crístico, daí Jesus o Cristo, daí Jesus Cristo, né? Mas ele também é a voz do Espírito Santo, porque ele só ouvia a voz do Espírito Santo. Então, em muitos momentos no curso, ele fala como ele, Jesus, pessoa física, né? E muitas vezes ele fala como Espírito Santo, pessoa jurídica. Brincadeira, tá, gente? Às vezes ele vai falar como Espírito Santo, tá bom? Então é muito, 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 muito importante que isso fique muito, 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 muito consciente para vocês, tá bom? Eu, na minha obsessão virginiana, eu fui mais uma vez essa semana procurar boas traduções da palavra, né, que foi traduzida como impecabilidade em um curso em milagres, né? No inglês, que é sinlessness. E eu achei, eu fiz uma busca diferente, não de dicionário, mas uma busca em aplicativos que dão o contexto. E tá lá, gente, é sem pecado, né? É ausência de pecado, é inocência, é pureza. Achei todos esses sentidos, esses significados, literalmente. Inocência, pureza. Tinha um texto que era uma tradução bíblica de um texto bíblico e falava sinlessness of Christ, quer dizer, a impecabilidade de Cristo, e aí ele traduziu como a ausência de pecado em Cristo, tá? Então eu não uso essa palavra impecabilidade porque para mim ela não traz o sentido que eu quero transmitir para vocês, que na minha humilde opinião é o sentido que o nosso Mestre Jesus queria transmitir, tá? Passamos para a leitura da nossa lição do dia, lição 356. A doença é apenas outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado a Ele, Deus. Pai, tu prometeste que nunca falharias em responder a qualquer chamado que o teu filho pudesse fazer. Não importa onde ele esteja, qual pareça ser o seu problema, ou o que acredite ter feito de si mesmo. Ele é o teu filho e tu lhe responderás. O milagre reflete o teu amor e assim é uma resposta para ele. O teu nome substitui todos os pensamentos de pecado, e aquele que é sem pecado não pode sofrer dor.
O teu nome dá uma resposta ao teu filho, porque chamar o teu nome é chamar o seu próprio nome. Então, essa lição é bem parecida com o próprio texto, né? Do que sou eu. Né? A doença é apenas outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado para Ele. Um chamado a Ele, né? Então, nós podemos nos lembrar da outra lição, cujo número eu não me recordo, que é a doença é uma defesa contra a verdade, né? E o que ele diz aqui? A doença é apenas outro nome para o pecado. Um pecado, entre aspas, tá, gente? O pecado aqui como crença na separação. O pecado aqui como pensamento equivocado, tá? Isso aqui é o pecado. Não podemos de forma nenhuma, não podemos perder isso de vista, né? Que aqui essa palavra pecado, ela não é utilizada da mesma forma que nós utilizamos no nosso dia a dia. Assim como a palavra milagre, assim como a palavra ego, assim como a palavra conhecimento, assim como a palavra percepção, tá? Então, a doença é uma defesa contra a verdade. A doença é apenas outro nome para o pecado. O que é o pecado? É eu achar que eu estou separada de Deus. Né? É a defesa contra a verdade de que eu e Deus somos um. Não tem jeito. Eu tô aqui nessa Matrix, nesse metaverso, muito identificada com esse ego, corpo, personalidade, que é o meu avatar de jogo, mas eu não sou isso. Tanto eu não sou isso que eu vou pro plano espiritual e eu tenho outra vida. Tanto eu não sou isso que depois eu reencarno com outro ego, corpo, personalidade. Eu não sou isso, gente. Eu sou infinitamente mais do que isso. Chequem o post lá no Instagram do texto que é o que sou eu. Testem, chequem lá. Aliás, hoje eu publiquei aquela minha foto de novembro, e deu brincando com o papagaio, e deu um monte de gente deu joinha, curtiu a foto, né? Vocês são hilários. Eu posto a lição do dia, quase ninguém curte. Aí eu posto uma foto minha com o papagaio e todo mundo curte. Né, gente? Eu lá com a maior cara de felicidade, a minha criança interior brincando com aquele papagaio. Que quer deixar a minha criança interior feliz é botar um bicho perto dela, né? Até de cobra eu gosto, gente, sabia? Obviamente não tô querendo encontrar com uma não, mas... Tadinho do bichinho, né? Também é muito mal compreendido, né? Esse bichinho, a gente tem que ver a imagem verdadeira do bichinho, né? Então... o pedreiro começou a barulheira, né? Só porque eu comecei o meu vídeo. Então a gente passa agora para a leitura do livro da Marianne Williamson, Um Ano de Milagres. Sabe qual é a boa notícia? A obra está terminando. A minha queridíssima nova vizinha, que é uma fofa, ela se muda, eu acho que semana que vem, não sei. Então vamos lá. A Year of Miracles. Então o texto do dia 356, ele vai dizer assim: hoje eu escolho abrir as minhas asas. Você sabia que você tem asas? Você sabia que você é um anjo de Deus? Você sabia que você é a criança amada de Deus? Você sabia que existe aquela máxima da minha professora de um curso em milagres, que eu não vou dizer que essa frase é de autoria minha, porque não seria ético da minha parte? Você sabia que nada te desqualifica diante do amor de Deus? Nada. Nada. Você pode fazer a maior M que você quiser. Deus vai continuar te amando. E você só vai poder encontrar uma autoestima verdadeira quando você acreditar nisso, quando você se conectar com isso, quando você sentir isso através da sua prática diária de oração e meditação. Deus te ama, meu querido. Deus te ama, não tem jeito, você pode fazer o que você quiser. Para Deus, você tá aqui brincando no metaverso. Imagina se você vai deixar de amar o seu filho
Esse seu filho, essa mala que você criou com tanto carinho, que você alimentou e cuidou. Esse pentelho que é o seu filho, imagina se você vai deixar de amá-lo porque ele foi brincar lá no Xbox de faroeste e ele é o assassino e mata todo mundo. Imagina se você vai deixar de amar essa criatura. Essa mala que você chama de filho, né? Essa mala que veio para o mundo, para o metaverso através de você. Mas que na verdade não é seu filho coisa nenhuma, é filho de Deus, né? Só chegou aqui ao planeta através de você. Tá? Então hoje eu escolho abrir as minhas asas. Hoje eu tomo consciência. Peraí, não, hoje não. Eu tomo consciência sobre o grande chamado da história neste momento do tempo. Nós fomos chamados por um gênio coletivo e cada um de nós está sendo preparado para desempenhar a sua parte, para fazer a sua parte. O nosso mundo precisa de gigantes espirituais. E não é necessário um ego, mas humildade para aceitar, né, esse esforço, né? Muitos dos meus problemas surgem porque eu escolho. Aí tem uma expressão em inglês que eu já falei sobre isso aqui com vocês, que é to play small, que é jogar pequeno, que é... Como é que eu traduziria isso em português? É praticamente impossível fazer uma tradução disso em português. É mais ou menos assim. Eu escolho dizer que eu sou menos. E agir na vida como se eu fosse menos, tá? Como se realmente eu fosse menos. Essa é a melhor analogia que eu consigo fazer para vocês. Pensando que muitos dos meus problemas surgem porque eu escolho, né, fingir que sou pequeno. Fingir que sou pequeno. Pensando que nesse lugar eu encontrarei segurança, né? Pensando que se eu ficar fingindo que eu sou aquele pequenininho, aquele coitadinho, aquela vitimazinha, ninguém vai mexer comigo e vai ficar tudo bem. Tudo mentira, tá? Mas eu nasci com asas e é para que eu as abra, né? Para que eu abra as minhas asas. Nada menos do... algo menor do que isso irá me ferir. Eu negarei o meu amor a mim mesmo e aos outros. E isso quererá dizer que eu terminarei a minha vida nunca tendo feito o voo da glória espiritual. E agora? Como é que fica a sua vida? Agora você vai ter que aceitar que é um ser glorioso. Não, Jaque, não, você tá falando isso pra mim porque você não me conhece. Eu sou um horror. Pois eu tenho certeza que essa é a voz do ego que fala pra você que você é um horror. Sabe o que acontece quando a gente começa a admitir a nossa própria magnificência? E aqui eu não estou falando da grandiosidade do ego, eu estou falando da grandeza do ser. Subindo a rua, o motorista, o carro do ferro velho, né? Então sabe o que acontece quando você começa a admitir essa magnificência do seu ser? Você começa a viver de acordo com ela. E aí o que acontece? Você se torna um ser humano muito melhor. Você entende que o vendedor de ferro velho tem a sua parte a desempenhar no mundo. O que seria do mundo cheio de sucatas por aí, mal dispostas, incorretamente dispostas, ambientalmente incorretamente dispostas? Então o vendedor do ferro velho, ele tem uma grandeza no ser dele, nas atitudes dele, no que ele faz. Assim como você, não importa o que você esteja manifestando agora,
Comece a reconhecer a magnificência do seu ser. E você vai começar a agir de acordo com ela. E aí o que vai acontecer? Nossa! Você vai se transformar na luz do mundo. Que você já é, de fato, você só não se lembra. A oração. Eu deixo para os meus próprios dispositivos... Querido Deus, eu deixo para os meus próprios dispositivos... Não entendi nada. Peraí. Peraí, gente, um minuto só, tá? Isso aqui não tá bom. Não, gente, eu peguei aqui a tradução da expressão, tá? Então, querido Deus, eu deixei por minha própria conta que as minhas percepções fossem distorcidas. Eu entrego a você tudo aquilo que eu penso e sinto. Por favor, tome o meu passado e planeje o meu futuro. Envie o seu espírito para redimir a minha mente, para que eu possa ser libertado, para que eu possa ser o seu receptáculo e servir o mundo. Que eu me torne quem você gostaria que eu fosse, para que eu possa fazer aquilo que você quer que eu faça. Amém. Então, hoje eu escolho abrir as minhas asas, né? Que bonito esse texto, né? Para fazer isso, meus amores, preciso dizer para vocês que a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir as nossas asas. Antes de abrir as nossas asas é reconhecermos que temos asas, tá? E aí tem um texto aqui que eu ia deixar, eu tinha selecionado ele para ler ele mais pro final do ano, tá? Mas me parece que o que os nossos guias espirituais querem de mim mesmo é que eu leia ele hoje, tá? Então esse texto ele tem a ver com o nosso processo de amadurecimento mental, emocional, espiritual, né? É um texto do livro Um Retorno ao Amor, da Marianne Williamson, que vocês já sabem que é um dos livros que mais impactou a minha vida, né? Nossa Senhora, como esse livro impactou a minha vida. Talvez tenha sido um dos 5 livros mais impactantes que eu li na minha vida inteira. O nome desse texto, eu estou no capítulo 5, Milagres. E eu vou ler o texto 4, Maturidade Cósmica. Filho de Deus, nós fomos criados para criar o bem, o belo e o divino. Quando nós nos tornamos canais mais puros para a luz de Deus, desenvolvemos um apetite por toda a doçura que pode existir neste mundo. Um fazedor de milagres não está preocupado em combater o mundo que há, mas em criar o mundo que poderia ser. Tratar somente o sintoma não é o mesmo que resolver o problema. E aí tem tudo a ver com a história da doença, né? Que é uma forma de pecado, né? A doença, ela vem como um sintoma. A doença é um sintoma de uma mente que necessita de correção, necessita de um milagre, né? A doença em si mesma, ela não tem existência verdadeira. A doença é um grande mensageiro. É um mensageiro que nos está falando sobre os nossos equívocos mentais, sobre os nossos equívocos comportamentais, sobre os nossos pecados nas nossas palavras, nos nossos atos e nos nossos pensamentos, né? Então nós pecamos em pensamentos, atos e palavras. Por quê? Tudo começa no pensamento. Primeiro eu penso, depois eu falo, depois eu ajo. O meu pensamento, ele está equivocado. O meu pensamento é um pensamento egóico, né? Então, eu preciso de correção. Eu preciso pedir pela expiação.
eu preciso pedir pelo milagre, né? Vamos pegar o exemplo da bomba atômica. Se todos trabalharmos bastante, assinarmos várias petições e elegermos novos representantes, poderemos banir a bomba atômica, né? Ela escreveu esse livro no final da Guerra Fria, né? Mas, se não nos livrarmos do ódio em nossos corações, qual seria a vantagem de fazer isso no final? Nossos filhos ou os filhos de nossos filhos fabricarão uma força destrutiva mais poderosa do que a bomba, se o medo e o conflito ainda viverem dentro deles. Tudo no universo físico torna-se parte da viagem ao medo ou da viagem de volta ao amor. Só depende de como a mente pensa. O que devotamos ao amor é usado com a intenção do amor. Portanto, trabalhamos mundial, política, social e ambientalmente, dentro da ilusão, mas reconhecemos que a verdadeira transformação do universo, do mundo, né? Não é do universo, não vem do que fazemos, mas da consciência com a qual fazemos. Na realidade, estamos apenas ganhando tempo, enquanto a verdadeira transformação das energias globais tem a oportunidade de acontecer. E esse vai ser o tema da nossa jornada do ano que vem, tá? As transformações globais. O objetivo de um fazedor de milagres é espiritualmente nobre e não pessoalmente grandioso. A grande história cósmica não é a sua carreira, seu dinheiro, ou qualquer uma das suas experiências mundanas. Sua carreira é com certeza importante, como o seu dinheiro, seu talento, sua energia e seus relacionamentos pessoais. Mas são importantes somente na medida em que são devotados a Deus, para que os use em seus propósitos. Quando superamos nossa preocupação imatura com o ser pequeno, transcendemos o nosso egoísmo e nos tornamos cosmicamente maduros. Até que consigamos encontrar essa maturidade cósmica, estamos sendo imaturos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? A minha carreira, o meu dinheiro, a minha energia, os meus relacionamentos pessoais se tornam importantes na medida em que são devotados a Deus para que os utilize para os seus propósitos, tá? Isso aqui é muito importante. Anotem isso aí na agendinha no dia de hoje, tá? Até que consigamos encontrar essa maturidade cósmica, estamos sendo imaturos. Então, enquanto a gente não puder fazer isso, nós estamos vibrando na criança interior ferida. Porque quando a gente está na criança interior curada, a gente está no Filho de Deus. Então tudo que a gente faz já é uma extensão da vontade de Deus. Entendem? Já é uma extensão, porque eu já fiquei de joelhos e eu já falei assim: meu Deus, que seja feita a tua vontade nesse relacionamento, nessa situação, na minha carreira, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o maior ato de humildade. Meu Deus, haja através de mim, que tudo seja do teu jeito e não do meu. Né? E isso dá uma paz, dá um alívio. Você fala assim: meu Deus, que maravilha, eu não preciso mais cuidar de nada, eu não preciso mais fazer nada, Deus resolve tudo pra mim, se eu pedir. A minha vida fica fácil, fica leve, fica alegre, fica gloriosa. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Preocupamo-nos com as prestações do nosso carro, o sucesso na carreira, a cirurgia plástica, nossas feridas mesquinhas, ao passo que a situação política aderna em direção ao desastre. E o buraco na camada de ozônio piora a cada dia. Imaturidade é quando nos preocupamos tanto com coisas que no fundo não têm importância, perdendo a conexão essencial com as coisas que têm.
A Marianne, ela tem muitas questões, né, com políticas e com ambientalismo também, né? Mas a gente precisa se lembrar, e é mais ou menos isso que ela está querendo dizer aqui nesse texto, né? Que quando eu pedi pela correção da minha mente, os problemas políticos e os problemas ambientais do mundo, eles vão ceder, tá? Muito bem. Existe uma diferença entre imaturo e infantil. Infantil implica espiritualidade, doçura e um não conhecimento profundo que nos torna abertos a novas impressões. É quando nos vemos como as crianças nos braços de Deus. Aprendemos a aguardar e a esperar que Ele nos mostre o caminho. Esse é um ato de humildade. Aguardar e esperar que Deus nos mostre o caminho. Deus terá o tempo dele. Deus tomará o tempo dele. Tenha calma, tenha paciência. Tá tudo andando. Até a ascensão planetária tá andando, tá, gente? Deus não está separado de nós, porque Ele é o amor que habita em nossas mentes. Qualquer problema, dentro e fora, é resultado de uma separação do amor da parte de alguém. 35 mil pessoas morrem de fome por dia na Terra e não há escassez de alimentos. A pergunta é: que Deus é esse que deixaria as crianças morrerem de fome? A pergunta não é que Deus é esse que deixaria as crianças morrerem de fome, mas que tipo de gente deixa as crianças morrerem de fome? Um fazedor de milagres dá um mundo de volta a Deus ao fazer uma escolha consciente por uma vida com mais amor. Esperar com resignação cínica até que o mundo colapse nos torna parte do problema e não a solução. Precisamos reconhecer conscientemente que para Deus não existe ordem ou dificuldade em milagres. O amor cura todas as feridas. Nenhum problema é muito pequeno para atrair a atenção de Deus ou muito grande para que Deus consiga lidar com ele. Todos os sintomas que existem, sociais, políticos, econômicos, biológicos, ambientais, começam a desmoronar sob o peso da nossa própria crueldade. Sem milagres, poderíamos argumentar que a brincadeira acabou, já que está muito tarde para salvar o mundo. Muitas pessoas estão convencidas de que o mundo caminha para um colapso inevitável. Qualquer ser pensante sabe que o mundo desce numa espiral em vários sentidos, e um objeto tende a continuar a se mover na direção para a qual já se dirigia. Acho que é a segunda lei de Newton, né? Somente a aplicação de uma força contrária mais forte do que a primeira, né, pode mudar a direção. Os milagres são essa força contrária. Quando o amor atingir uma massa crítica e um número suficiente de pessoas tomar consciência dos milagres, o mundo vivenciará uma mudança radical. Concordo plenamente. Estamos fazendo isso. Você é parte do quebra-cabeça. Você é parte da solução. Se você está aqui comigo, dedicando um bom tempo da sua vida, pelo menos aí 1 hora por dia, para você assistir os vídeos, fazer suas práticas, praticar as lições, você já é parte da solução, meu querido. Muito mais do que do problema. Claro que você pode sair por aí tocando horror, tudo bem, todos nós fazemos isso. Mas o que importa é que você hoje já é muito mais parte da solução do que do problema, tá bom? Os milagres são essa força contrária, tá? Esta é a 11ª hora, então ela tá falando que são 23 horas, tá? A 11ª hora lá, porque eles não medem a hora, né? Em 24 horas, ela tá dizendo que são 11 horas da noite e à meia-noite teremos o badalar do fim do mundo, entre aspas, né? O curso nos diz que não depende de nós o que aprendemos, mas somente se aprendemos com alegria ou com sofrimento. Falamos disso muito ao longo desse ano. Já nos é facultada a possibilidade
de aprendermos através do amor e da alegria. A gente não precisa mais aprender através da dor. É isso que eu desejo para você em 2024. Que você aprenda através do amor. Que você não precise mais ficar criando desgraça na sua vida para você poder acordar. Você vai aprender. Houve lições para mim neste ano. Houve. Mas aprendi através do amor. Até no momento mais desafiador do meu ano, que foi no dia que eu torci o meu pé, lá na Argentina, eu tive cercada do amor das pessoas que estavam lá comigo pro Stargate. E deu tudo certo. Vocês entendem isso? Foi uma lição ali, né? Muito bem. Nós vamos aprender a amarmos uns aos outros, mas se esse aprendizado vai ser alegre ou sofrido, depende totalmente de nós. Se continuarmos nas trevas e fizermos uma guerra nuclear, mesmo que sobrem somente 5 pessoas ao final do conflito, chegará um momento em que essas pessoas discutirão o que é importante. Com certeza olharão umas para as outras e dirão: vamos tentar nos dar bem. Mas podemos pular o cenário de um Armagedon nuclear se quisermos. Já pulamos, já saímos. Essa não é mais a linha temporal do planeta Terra. Já saímos. Você ajudou a fazer isso. Aquele trabalho que nós fizemos lá no Stargate, do Stargate lá na Grécia, foi um catalisador de muitas mudanças planetárias. Para quem acredita no Stargate é óbvio, né? Se você quiser participar comigo da meditação que vai ser na quarta-feira, dia 27 de dezembro, às 19 horas, online, então me mande uma mensagem pelo WhatsApp que está no link da minha biografia, no WhatsApp, no Instagram, tá bom? Muitos de vocês já estão aí no grupo e já se comprometeram em participar. A gente vai fazer uma grande meditação de limpeza espiritual para a gente botar começar 2024 com o pé direito, tá? A maioria de nós já viveu um Armagedon pessoal. Eu já vivi alguns. Não foi um só não, tá? Foram vários. Pelo menos uns 3. Não há necessidade de passarmos coletivamente pela mesma coisa de novo. Podemos chegar a ele mais tarde, ou mesmo agora. Saber que temos escolha é ter uma compreensão bastante madura sobre o mundo. Escolhe novamente, meu irmão. Escolhe. Depois de cumprir a sua dramática viagem a Oz, ela está falando do filme O Mágico de Oz. A bruxa disse a Dorothy que bastava que batesse seus calcanhares 3 vezes e dissesse: eu quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa. Vamos dizer agora juntos? Queremos ir para casa. Divino Espírito Santo, queremos ir para casa. Que num primeiro momento é a Terra ascensionada. É a Terra de 5ª dimensão, tá? Queremos ir para casa. Não havia necessidade de ter caminhado pela estrada dos tijolos amarelos. Dorothy, que tenho certeza que estava zangada, falou: por que você não me disse isso antes? E a bruxa respondeu: você não teria acreditado em mim. Nas antigas tragédias gregas há um estratagema comum chamado de Deus ex machina. A trama chega a um clímax desastroso e quando parece que toda a esperança se foi, surge um Deus que conserta tudo. E como esse Deus, ele vinha, era uma máquina, né? Uma máquina rudimentar que trazia ele, né, para os teatros gregos, e isso eu aprendi lá na viagem à Grécia, né? Dentro de um teatro grego, né? Então vinha aquela máquina rudimentar e trazia aquela figura divina que ia corrigir tudo, né? Então tava tudo lá horrível. Quando tava, sei lá, prestes a começar a Terceira Guerra Mundial, surgia Deus, essa figura Deus ex machina, né? E aí,
A trama chega a um clímax desastroso e quando parece que toda a esperança se foi, surge um Deus que conserta tudo. E essa é uma informação arquetípica importante, que está dentro da mente humana, né? Então, no último instante, quando parece que as coisas não podem ficar piores, é o momento que nós estamos vivendo! Não é, gente? Né? O que pode, né, acontecer de... né? Eu não vou ficar falando, eu não vou ficar repetindo, eu vou falar a frase do Access. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar ainda mais? Universo, mostre-me algo glorioso no dia de hoje. Então Deus tende a aparecer. Não porque Deus tenha um senso de humor sádico, esperando aqui até que estejamos completamente desesperados antes de nos mostrar a sua força. Ele demora tanto porque nós não nos preocupamos em pensar nele e durante todo o tempo ficamos esperando-o. Não tínhamos a mínima ideia de que, na verdade, ele é quem esperava por nós, né? Então, esse conceito do Deus Ex Machina é um barato, né? Tem até algumas músicas de rock que falam de Deus Ex Machina, né? Para quem gosta aí de cultura roqueira, né? Então, por que eu li esse texto para vocês hoje? Porque, gente, eu não estou dizendo para vocês, eu não tenho a pretensão de dizer para vocês que um ano de jornada de cura da criança interior terá curado 100% das feridas emocionais de vocês. Como? Como que eu posso dizer isso? De forma nenhuma. Né? Não posso dizer isso de forma nenhuma. Mas eu tenho certeza de que a nossa jornada, que agora está chegando ao seu clímax, ao seu final, ela ajudou você a encontrar a sua criança interior, reconhecer as suas feridas emocionais e fazer um bom trabalho para resolvê-las. Então, ano que vem, você vai continuar com a sua jornada de cura da criança interior. Você vai continuar lendo os livros, você vai continuar fazendo os exercícios, você eventualmente vai voltar um vídeo ou outro, que talvez você tenha marcado, que você tenha gostado mais, mas você já está partindo de um patamar acima. Que patamar acima é esse, Jaque? É um patamar de cura emocional, que no início do ano você não tinha. Né? Então, com a cura da nossa criança interior, nós nos tornamos mais emocionalmente maduros. Lembram que eu falei para vocês que a jornada de cura da criança interior é uma jornada de cura emocional? Ela é uma jornada de cura emocional. Ano que vem nós vamos trabalhar a cura num nível espiritual mais profundo, tá? Não vou dar spoiler. Mas nós precisamos dessa base de cura emocional, de resolução emocional, de abertura dos nossos corações. Nós precisamos ficar mais maduros, nós precisamos ficar mais generosos, nós precisamos deixar de ser egocêntricos. Nós precisamos querer parar com essa mania idiota, egocêntrica de se comparar com o outro. Se comparar com o outro é do ego. Não vou me comparar. Hoje eu vou dar o meu melhor. Hoje eu vou fazer o melhor que me seja possível, mas o melhor mesmo. Eu vou realmente fazer o melhor que me seja possível. Eu vou parar de olhar para a vida do vizinho. Eu vou parar de reclamar da vida. Eu vou parar de culpar o governo. Ou eu vou parar de, vamos supor que você tenha votado no governo que está aí, eu vou parar de achar que o governo vai fazer alguma coisa para vir me salvar. Não vai. Não vai. Gente, é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ou a humanidade cresce ou a humanidade perece. E vocês podem ter certeza de que há pessoas nesse metaverso, nesse multiverso, que infelizmente não conseguirão alcançar uma linha temporal ascensional para o planeta. Não vão conseguir. Então, a gente quer crescer? Nós queremos assumir a responsabilidade pelas nossas vidas? Pelo que tem de bom e pelo que tem de não tão bom? Eu quero assumir.
Eu quero ver a verdade sobre o que eu estou criando? Se eu quero, então que eu faça essa prece. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me mostre a verdade do que eu estou criando. Me mostre a verdade a respeito dos meus defeitos de caráter. Né? Você quer saber quais são os seus defeitos de caráter? Ou você quer ficar focando na trave do olho do seu irmão sem olhar que tem um cisco no seu olho? O que você quer? Essa é a sua escolha, meu querido. Não fique nervoso, não fique achando que é só com você, não. É com todo mundo. Então, hoje, nós temos que tomar a decisão de não deixar mais que a nossa criança interior ferida domine as nossas mentes. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou sufocar a minha criança interior ferida? Eu vou botar ela lá debaixo do porão? De novo, trancar a porta, deixá-la com os ratos, as cobras e os lagartos? Não. Quando a minha criança interior ferida estiver vindo, né? Quando o Godzilla estiver vindo, né? O Stitch, né? Às vezes é Stitch. Hoje já tá mais domadinho, é Stitch, né? Mas às vezes é Godzilla, né? Quando o Godzilla estiver vindo, eu vou falar, calma, calma, parou tudo. Parou tudo. Vamos parar? Né? Hoje me aconteceu um desafio muito interessante. De manhã. E eu consegui agir educadamente com a pessoa que estava fazendo algo inacreditável dentro do vestiário feminino da academia de ginástica. Eu consegui falar com a pessoa sem me estressar. Eu consegui falar com a pessoa educadamente. Godzilla ficou na coleira. Porque Godzilla já tá treinado. Agora eu boto na coleira, eu não boto no porão. Eu falo, calma, calma Godzilla, calma God. Calma, calma, amigo, eu estou aqui, eu estou no controle. Eu vou proteger você. Eu vou proteger você. Eu sou o adulto aqui. Você, quando era pequena, não podia se proteger. Não tinha tamanho, não tinha força, não tinha musculatura, não tinha conhecimento. Muitas vezes você sofreu de abusos e você nem entendeu o que estava acontecendo. Você teve que, adulta, ir fazer uma jornada de cura da criança interior para entender que o que os seus pais diziam para você que era bom para você era abuso emocional. Assim como todos nós aqui. Por quê? Assim aprenderam. Compreendem? Vocês compreendem isso? Agora eu sei. Agora eu sei o que está rolando. Agora eu sei o gatilho que entra, que acontece aqui. Eu sei o gatilho, eu tô vendo. Eu tô prestando atenção. Eu posso fazer alguma coisa de uma maneira saudável, educada, elegante. Eu não preciso sair que nem o Godzilla batendo porta, chutando, soltando uma granada. Não preciso mais disso. Tem uma parte desse livro da Marianne que ela fala uma coisa que é muito legal. É desse livro aqui, tá? Ela fala assim, eu não preciso mais ser o animal ferido. Eu não preciso mais ser o animal ferido. O que o animal ferido faz quando você vai tentar ajudá-lo? Se você tocar numa parte do corpo dele que começar a doer, ele vai morder você. Porque ele entende que você está provocando a dor dele, quando a dor dele é dele. Por isso que se chama a dor dele. Então nós não precisamos mais ser os animais feridos. Nós podemos falar com a nossa criança interior. Calma, fica calma, eu tô aqui. Hoje, mais cedo, a minha criança interior me pediu para fazer uma coisa por ela. Eu vou ver se eu consigo fazer. Se não for possível, eu vou dizer para ela que não é possível. Tá certo? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Nós estamos, meus amores, a 10 dias do fim da nossa jornada. Tem muito trabalho ainda para ser feito. Você vai continuar curando a sua criança interior aí até o dia em que você
passar para o plano espiritual. Aí depois lá no plano espiritual eu não sei como é. Mas se você diligentemente tomar a decisão de se conectar com Deus e se abrir para receber o amor de Deus e se abrir para pedir a Deus para que você se veja do jeito que Ele te vê, essa cura vai acontecer exponencialmente mais rápido. Porque Deus só está esperando o seu pedido. Olha o que ela falou. Deus estava lá, Ele não aparecia porque Ele estava esperando por nós, pelo nosso pedido. Mas a gente gosta de deixar a coisa ficar cabeluda, né? É que nem o ateu. Ele é ateu a vida inteira. Ele nega Deus a vida inteira. Ele execra Deus a vida inteira. E aí, na hora que ele morre, ele fala assim, meu Deus, me ajuda, por favor. Ele está lá morrendo no leito de morte. Vocês acham que Deus fala, não, eu não vou te ajudar coisa nenhuma, seu FDP. Você me negou a vida inteira. Você viveu 80 anos falando que eu não existia, me difamando, acabando comigo, dizendo que eu não servia para nada porque eu deixava as criancinhas morrerem de fome no Sudão. Agora você se vira, desgraçado, morre sozinho. Vocês acham que Deus vai fazer isso? No momento em que esse homem ou mulher falar, meu Deus, me ajuda, chegou um anjo lá para ajudar esse indivíduo a passar para o plano espiritual. Se você ainda não assistiu, assista A Volta ao Lar. Então, Deus está esperando por você hoje, para que você hoje entre em meditação e em oração. E fale para Ele, Deus, me ajuda a sentir o amor que você tem por mim, o apreço que você tem por mim. Me ajude a eu me ver do jeito que você me vê, meu Divino Espírito Santo. Me ajude a eu enxergar o meu ser real e eu me identificar com ele. Eu tô falando com você, tá? Ouve. Tá bom? A partir desse momento em que esse amor de Deus encontrar em você um canal aberto para poder fluir, meu querido, minha querida, nunca mais você vai se envolver num relacionamento destrutivo. Nunca mais você vai deixar ninguém te maltratar. Nunca mais você vai ficar comendo porcaria, deixando de se exercitar, se envolvendo em relações que não te trazem nada, que só te drenam. Nunca mais. Tá? Eu posso te prometer isso. Porque aí você estará desenvolvendo uma autoestima que é verdadeira, que é real. E a partir dessa autoestima virá o seu cuidado com você. Você não vai ficar mais esperando que a salvação venha de fora, né? Você não vai ficar mais reclamando que o seu fulano largou você e você, que nem uma amiga falou há pouco tempo, eu estou rezando a Deus para me levar embora porque o fulano me largou e eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Sabem o que eu respondi para ela? Eu falei assim, meu querida, eu acho que a sua oração tá errada. Você tem que rezar a Deus para pedir para Ele para te libertar da ilusão desse pecado aí da idolatria que você está cometendo com o homem. Para te libertar da ilusão de que algum homem é capaz de te dar o amor que você tem que buscar em Deus. Aí ela, imagina, o homem me largou, o homem não me quer mais. Não me quer mais, agora eu vou rezar a Deus, me pedir para me levar embora, que eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Mas sei lá, eu vivi 20, 30, 40, 50 anos eu vivi antes sem esse homem? Como assim não posso viver sem ele? Ele me botava um respirador artificial, me botava uma máscara de oxigênio? Não, meu Deus, remove de mim a ilusão de que eu preciso desse homem para viver, para sobreviver, para ser feliz. Remove de mim, meu Divino Espírito Santo, a ilusão de que não tem 4 bilhões de homens no mundo. Se tem 4 bilhões de homens aí no mundo, pelo menos uns 100 mil devem ser elegíveis. Para mim, para minha condição. Não é? Né? Se eu for descontar aí faixa etária, os outros que estão em outro país, o outro que não gosta de mulher, o outro que não é o meu tipo físico, não me agrada, não tem os mesmos valores que eu, os objetivos de vida, não é um parceiro compatível, ainda sobra aí uns bons 100 mil, né? Então é isso, a gente precisa amadurecer. Isso é uma visão infantil da vida. Do que
você é. Uma visão totalmente infantil, tá bom? Então hoje, pra gente não se esquecer da doença, da lição, ó o ato falho. A doença é apenas um outro nome para o pecado. A cura é apenas outro nome para Deus. O milagre é, portanto, um chamado para Ele. Então hoje o que você vai fazer? Você vai escolher uma doença na sua vida. Pode ser a doença da pobreza, pode ser a doença da solidão, pode ser a doença da sarna, pode ser a doença da pereba. Pode ser. Escolhe. E fala assim para o Divino Espírito Santo: eu peço pelo milagre, eu peço pela cura, eu peço pela correção da minha mente. Por favor, me mostre, me faça enxergar, meu Divino Espírito Santo, lá na minha criança interior ferida, qual é a crença equivocada que está criando essa doença na minha vida. Porque eu sei que a doença é uma ilusão. Por favor, corrija a minha mente dessa doença e leve embora essa ilusão. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Desejo a vocês a maturidade cósmica, que é a minha busca atual, né? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, véspera da véspera de Natal.